Marilene, tudo bem? Graças Tava a Deus. com saudades, viu? Eu também, Fabinho. Você muitas. que torce muito por mim, né? Muito, muito. Na televisão, na rádio, eu tô sempre torcendo. Obrigado, viu? Obrigado. Olha, eu queria começar essa nossa conversa. Esse assunto é tão importante, porque eu vejo que muitas das pessoas sofrem de dependência emocional e não sabem. Vamos explicar para as pessoas o que é exatamente a dependência emocional, Marilene? Infelizmente, muitas pessoas sofrem de dependência emocional, que se caracteriza, Fabinho, quando a pessoa ela é dependente, totalmente dependente emocionalmente do outro. Então, todo o vínculo que ela estabelece, isso falando de qualquer tipo de relacionamento, amoroso, profissional com os amigos, dentro da empresa, com os filhos, com os pais, tem sempre essa carga pesada da dependência em cima do outro. Ela tem um déficit afetivo dentro dela que norteia todo esse padrão de comportamento dela. Então, quando ela está com alguém, ela suga a pessoa, ela depende completamente daquela pessoa para tudo, para aprovação, para poder se sentir bem, para se sentir amada. Para tudo, ela suga o outro. É uma relação doentia obsessiva. Tem um exemplo que a gente poderia dar para as pessoas entenderem direito? Olha, muitas pessoas dependentes emocionalmente, o que acontece? Ela entra numa relação já fazendo com que o outro consiga suprir todas as necessidades dela. Então, tudo ela depende daquela outra pessoa. Tá. Aquela pessoa é a fonte afetiva dela. Então, ela só consegue viver bem, ter alguma vida, se o outro olhar para ela, dar afeto para ela, realizá-la, aceitá-la, entendê-la, fazer tudo o que ela quer, porque ela quer atenção 24 horas do outro. Que coisa, né? Ela tem um ciúmes possessivo, ela, sempre que possível, ela olha tudo que é do outro para ter certeza que o outro está com ela. É muito difícil. Agora, a pessoa, por exemplo, que sofre desse mal, né? Nós podemos chamar que ela tem, por exemplo, duas personalidades diferentes, porque me parece que quando isso se relaciona a pais e filhos, né, parece que, por exemplo, a pessoa é de um jeito e, de repente, ela se transforma, ela tem uma mudança muito radical da sua atitude. É mais ou menos por aí ou não? Olha, o dependente afetivo, ele é assim, sempre. A relação que ele entra é de dependência mesmo, tá? Então, ele mostra isso. Ele mostra isso, tá? Agora, tem, no caso de relacionamento amoroso, que às vezes a pessoa não percebe, o outro não percebe essa dependência de imediato, tá? Então, ele vai perceber ao longo do relacionamento, da convivência, que o outro é dependente totalmente dele. Agora, aquele que é dependente, ele pode deixar, por exemplo, de viver a sua realidade e viver a realidade que o outro é que gosta? Sim, ele vive assim. Ele se anula completamente, a autoestima dele é quase que zerada, ele é totalmente inseguro, tá? O amor próprio quase que não existe. Então, tudo isso é projetado no outro. Coisa, né? É muito pesado. É muito pesado. E até que ponto a dependência emocional pode prejudicar a vida dessa pessoa? Totalmente. Totalmente? Totalmente. Todo relacionamento que ela entra é uma fonte inesgotável de sofrimento, porque ela fica dependendo daquilo que o outro tem para oferecer para ela. E muitas vezes ela quer tanto, ela suga tanto que o outro se cansa. Então acaba que menosprezando, desprezando, porque cansa. Claro, sem dúvida. Tá? E o relacionamento chega nesse ponto, nesse nível, infelizmente. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço. Tem uma telespectadora que escreveu até em outra língua aqui, ó. Boa noite, meu nome é Adolfina, estou em Ciudad del Este, Paraguai, assistindo o seu programa. É muito interessante, instrutivo. Somos psicólogas e gostamos muito do seu programa. Um beijo carinhoso. Ó, Adolfina e todos aí de Ciudad del Este, Paraguai, que chique que a gente. Nós estamos internacionais, senhoras e senhores. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa. Continuamos aqui ao vivo, são 8h57. Eu queria perguntar, Marilene, qual que é a
causa dessa dependência emocional? Tem um start, um gatilho? Tem um gatilho. Todo caso é um caso, tá? A gente analisa individualmente, mas geralmente tudo inicia na infância. Ou com uma superproteção, crianças extremamente mimadas, tá? Que não conseguem desenvolver a independência, porque os pais fazem tudo por elas. Também tem os casos daquelas crianças rejeitadas, das crianças que ficam recebendo migalhas de afeto, de amor dos pais, tem que ficar implorando, insistindo, tá? E tem aqueles casos também que já é estrutural, é da personalidade da pessoa. E o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtorno Mental, ele fala bem disso, do transtorno de personalidade dependente. Infelizmente, Fabinho, muitas pessoas os dois gêneros, feminino, masculino, um pouco mais no feminino, tá? Porque os homens são mais sutil, eles escondem um pouco mais, mas existe também, tá? Então, em todas as classes sociais, existe a dependência emocional. É muito séria, precisa de tratamento. Os vícios podem levar a pessoa a uma dependência emocional ou a dependência emocional leva as pessoas a um vício? A própria dependência emocional é um vício. É um vício? É um vício, ele é tratado como um vício. A pessoa, ela é dependente, ela depende de um vínculo afetivo para viver. Então, é um vício. Então, no caso, por exemplo, isso pode levar a pessoa a se embriagar, sim, a ter outros agravantes certeza. por conta dessa dependência emocional, como uma espécie de fuga, vamos dizer assim. Isso. Agora, as mulheres são as mais emocionalmente dependentes nesse caso? Não? Elas demonstram mais. Mas elas são mais que os homens ou não? Geralmente é equivalente, porque as mulheres demonstram um pouco mais, mas tem muitos homens também dependentes emocionalmente, porque foram criados assim, dessa forma, né? Dependendo muito da outra figura, mas as mulheres prevalecem um pouco mais. Tá bom. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos. Todo mundo participando com a gente. 11 95033 6870. 11 95033 6870. Olha só. Tem uma pessoa que é de Leme, aqui interior de São Paulo. Ela não quer se identificar, mas ela diz assim: boa noite, Fábio e doutora Marilene. Infelizmente, me identifico com esse problema. Aliás, é muito difícil conviver com ele. O que eu posso fazer para sair, para mudar? A primeira coisa é você ter consciência de que você sofre com essa dependência emocional. Você tendo consciência já é um passo muito grande dado à sua liberdade emocional. Então, identificar a causa, quais são os gatilhos, por que você é tão dependente, o que a levou a ser assim. E não manter mais esse padrão de comportamento. Se você não conseguir sozinha, porque tem níveis, viu, Fabinho? Às vezes a dependência emocional, ela não é tão alta, ela não é tão patológica. Então, às vezes a pessoa, tendo consciência, ela consegue sozinha se libertar disso. Mas geralmente ela precisa de ajuda, tá? Então, busque ajuda especializada. Olha, tem uma pergunta da Raquel, que ela está dizendo que esse tema está esclarecendo e dando uma luz à situação que ela está vivendo. Eu vou contar o caso dela daqui a pouquinho. Muito bem, nós continuamos aqui ao vivo com a doutora Marilene Ked e agora tem uma pergunta, doutora, da Raquel. Ela diz assim: nossa, Fábio, esse tema está esclarecendo tudo para mim e dando luz ao que eu estou vivendo. Olha só, meu namorado, Marilene, ele suga demais todas as minhas energias, diz a Raquel. Tudo tem que ser para ele tem que ser o centro das atenções, está afastado da família, não tem amigos e quer que eu faça a mesma coisa vivendo isolado. O que eu faço? Olá, Raquel. Olha, é uma situação delicada. Eu vou te explicar o porquê. Todo relacionamento, para ser saudável, ele precisa ter uma troca afetiva equivalente dos dois lados. E tudo numa relação tem que ser de comum acordo.
Quando, nesse caso, seu namorado exige demais tudo para ele, tá errado. Isso vai te causar sofrimento. Se não for hoje, no futuro. Então, repense, converse muito com ele, busque ajuda especializada para ajudar essa relação de vocês, porque senão é lógico, você vai se cansar e não vai muito longe isso. Marilene Ked, obrigado pelo papo. Volte sempre. Obrigada, Fabinho. Eu sei que a sua agenda é bastante concorrida, mas volte sempre para nos visitar, tá? Muito obrigada. Quero passar os contatos da doutora. Ó, é www.marileneked.com.br. Está aparecendo aqui no vídeo, ó. marileneked.com.br. Bate uma fotinho para você acessar depois. E o Instagram, @marileneked. Certo? Pode também fazer perguntas sobre esse tema, né? Pode fazer, sim. Eu estou lá esclarecendo. Obrigada, viu, eu querido? Eu que agradeço. Obrigado e mais uma por ter vez, vindo. Parabéns pelo aniversário. Obrigado. Do programa, viu? Muito obrigado, Muito viu? sucesso. Muito viu? obrigado.